Olá, pessoal. Queria compartilhar com vocês uma passagem de Sofonias 3,17 que diz assim: O Senhor está no meio de ti e vai se regozijar com você, né? Vai ficar feliz com você e Ele está pronto para te salvar. A palavra de Deus em Sofonias 3,17, ela nos diz com relação à presença de Deus junto com a gente. Isso daí não significa que Ele está dentro de um local específico, por exemplo, uma igreja, uma mesquita, um terreiro, um escritório, a sua casa. Não. Quando fala está no meio de ti, significa que ele está junto com você, na sua individualidade, no lugar que você estiver. A palavra diz assim: onde eu colocar os meus pés, esse lugar vai ser santo. Esse lugar vai ser santo se a presença do Senhor estiver com você. Ela está, sempre está. Muitas vezes na vida da gente a gente pode pensar que a gente está sozinho, que Deus não está vendo o que a gente está passando, que Deus não está vendo o nosso sofrimento, as nossas dores, nossas lamúrias, ou a gente pensa que Deus não está vendo as perseguições que nós estamos sofrendo, né? E quantas não são as perseguições que nós estamos sofrendo, não é? Todos nós estamos, né? Eu, vocês. É muito bom quando essa perseguição se dá porque você é uma pessoa justa, porque você é uma pessoa correta, porque você não se vendeu para um sistema, para um modus operandi de um meio que você convive e que você vive ali. É muito interessante isso, né? Essa parte da palavra é muito legal. Deus, ele está na sua individualidade, dentro de você, junto com você, onde você estiver. Os ouvidos de Deus estão sempre abertos para ouvir. A palavra de Deus também diz que antes que a gente faça as nossas petições, Ele sabe tudo aquilo que nós necessitamos. Mas fala que Deus sabe o que nós necessitamos, não necessariamente o que nós queremos. Muitas vezes nós não queremos o que necessitamos e, e a maioria das vezes nós não imaginamos que necessitamos de algo. E Deus te dá coisas que você não estava esperando. A sua expectativa estava em uma coisa e Deus te dá outra, mas Deus está te dando aquilo que você precisa. Não é tudo que você quer que é bom para você. Deus sabe o que é bom para você. É lógico que também nada vai cair do céu no seu colo se você não mexer suas perninhas, se você não buscar, se você não for atrás, se você não se dedicar, se você não correr. É sempre a palavra de Deus nos ensina que nós teremos o nosso pão com o suor, né? O nosso pão será o fruto do nosso trabalho. Isso por conta do pecado original lá de Adão no Éden. Não é? Deus fez o mundo e o mundo nos dava toda a alimentação que a gente precisava. E o homem pecou e por conta disso a Bíblia fala que Deus criou o trabalho para com ele nos afligir. Aí algumas pessoas dizem assim que o trabalho dignifica o homem. O que dignifica o homem são suas atitudes, não é o seu trabalho. Você trabalha para comer. Tem dentro do pensamento socialista, né, comunista, diz assim: de cada um o seu melhor, ou melhor, de cada um a sua capacidade, a cada um a sua necessidade. O que essa máxima comunista diz? Cada um contribua com aquilo que pode fazer de melhor, que sabe fazer de melhor, que é mais capacitado. E cada um receba de acordo com a necessidade que tem. Essa lógica serve para o reino de Deus. Não estou aqui dizendo que tem um pessoal que vai falar, mas está falando que Jesus entrará como não. Não estou falando nada disso. Eu citei uma lógica comunista, de cada um a sua capacidade, a cada um a sua necessidade, para dizer que Deus nos capacita, nos ajuda que a gente possa se capacitar para fazer cada vez coisas maiores e melhores, e Ele nos garante a nossa necessidade. Jesus fala assim: nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele não falou, nunca vi um justo não ser milionário.
entendeu? Ou nunca vi o filho do justo não ser bilionário. Ele falou isso. Ele falou que nunca vi um justo ser desamparado, porque ele nunca desampara o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão, e nem a sua família passar uma necessidade de não ter o que comer, porque Deus supre. Deus levanta pessoas. Eu lembro de uma vez, tinha uma irmã, que ela morava num apartamento super legal, numa região chique de São Paulo, e nós estávamos numa reunião de oração, participava muito de reunião de oração, participava muito de orações que viram o turno da noite, né, que são as vigílias, e quando foi 11 horas, mais ou menos, senti um aperto no meu coração, uma coisa assim, sabe? E aí eu lembrei dessa irmã, essa irmã sempre ia, e naquele dia ela não tinha ido, e eu falei assim, cara, eu vou no mercado, preciso achar um mercado. Ninguém falou nada, não ouvi nenhuma voz, não foi nada disso, tá bom? Foi nada. Foi um desejo que eu tive de comprar uma cesta básica e levar para essa irmã, cara. Eu nunca imaginei. Imagina você comprar uma cesta básica e levar para alguma pessoa que mora num apartamento top e tal. E, cara, eu tô com esse desejo, eu vou. Aí fui, achei o mercado tava fechando as portas, o cara deixou eu entrar, o cara foi comigo até o lugar que ficava a cesta básica, para não ficar enrolando dentro do mercado. Olha só, era um mercado grande que tinha aqui na Pio 11, na Cerro Corá, não existe mais esse mercado, mas era grandão. Eu fui, comprei, e eu um irmãozinho lá, eu nem tinha carro na época, levamos no apartamento dela, entramos no apartamento dela, era 11h55, por aí. Faltava pouquinho para meia-noite. E aí falei assim, ó, irmã, nós estávamos orando, e eu senti uma vontade muito grande, um desejo muito grande de fazer uma compra para a senhora. Eu comprei algumas coisinhas, uma cesta básica, uma mistura, alguma coisinha aqui, e eu vim te trazer. Eu tive esse desejo, né? Tipo, mulher grávida, né? Tem desejo louco, assim se faz. Ela olhou para mim, olhou, e ela falou assim, irmão Edward, eu não tenho comida em casa. Eu estava orando e estava pedindo para que Deus suprisse a minha necessidade, né? E ela falou que sentiu no coração dela assim que ela tivesse paz, porque Deus ia cuidar daquilo naquele dia. Eu cheguei faltando 5 minutos para acabar o dia. É esse tipo de coisa, é esse tipo de evento que socialmente a gente não consegue explicar, fisicamente a gente não consegue explicar. Como que eu, numa reunião de oração, vou lembrar de uma pessoa que não está lá, a princípio, uma pessoa que ninguém imaginaria que estivesse passando por alguma dificuldade, nunca imaginaria. Aí eu vou, saio correndo como eu fui, comprei o negócio, levei correndo, cheguei lá sem saber o que ia falar, totalmente envergonhado de chegar na casa de uma pessoa com uma cesta básica, dizendo, ó, eu comprei pra você, e ouvir isso. É sobre isso. Evangelho é sobre isso. A garantia de Jesus para sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, brasileiros, brasileiras, ser vivente. O que Deus nos ensina também nessa passagem é que ele conhece as nossas necessidades. Eu nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Se cumpriu ali. Na minha vida, um dia eu posso dar o testemunho para vocês, mas olha, eu passei muita situação difícil, muita loucura, e Deus cuidou de mim. Eu tô aqui, 53 anos, nunca imaginei que ia chegar aos 53 anos, aí vou longe, hein? Olha que eu vou longe, que aqui a maquininha aqui ela ainda tá funcionando, 5.3 aqui. O que eu queria deixar para vocês de mensagem é assim, e eu não sei, você que está assistindo esse vídeo, pelo que você está passando, o que está acontecendo com você, não, realmente eu não sei. Não sei como poderia te ajudar ou não. Hoje, na situação que eu tô, nem posso ajudar muito, mas assim, Deus sabe. Deus sabe exatamente o que você precisa e também Deus sabe exatamente quem pode te ajudar. E quem pode te ajudar pela motivação certa, pela razão correta. Pessoas que não vão depois usar contra você qualquer coisa que fizerem por você. Eu posso dar um testemunho, né? Durante a minha vida, eu sempre procurei ser o mais generoso possível
em qualquer situação. Então, quando eu trabalhava num banco, que tem ainda aí, eu tinha um time lá, tinha uma equipe que trabalhava comigo, e eu sempre coloquei esse time à minha frente e à frente de tudo. Então, eu protegia, eu me expunha em muitas situações para não expor o meu time. Eu sempre tive essa personalidade e fui muito criticado por isso. Em alguns momentos eu acho que eu poderia até ter sido diferente. Eu acho que eu não deveria ter protegido tanto algumas pessoas, mas enfim, daí um outro vídeo eu posso falar um pouco mais sobre isso para você que é empreendedor, para você que é líder de equipe. Mas a gente, com a nossa formação cristã, a gente aprende a apacentar, a cuidar, a guardar, a livrar, né, se proteger. E eu tinha uma prática que toda vez quando tinha alguma arrecadação, eu falava para o meu time, olha, de tudo que vocês conseguirem trazer, que vocês forem doar, eu vou dobrar e a minha doação vai ser o dobro. Então, por exemplo, se vocês, a gente vai precisar comprar cestas básicas. Se meu time comprasse, trouxesse 10 cestas básicas, eu comprava mais 10 cestas básicas e mandava. Às vezes eu fazia empréstimo para fazer isso, gente. Muitas vezes eu fiz. Era um propósito que eu tinha. Porque, e aí alguém pode dizer que é vaidade, mas eu queria que o meu time fosse reconhecido por pessoas humanas, né? E sempre quis que as pessoas me vissem como humano. Eu sempre procurei ser humano para ser reconhecido como humano. Eu acho que muito mais pessoas têm esse mesmo perfil. E se você tem esse perfil, e como eu, depois sofreu perseguição, foi acusado, você faz isso pela sua equipe, aí as outras equipes reclamam com os líderes dela porque os outros líderes não fazem, então você não deveria fazer mais isso. Eu vi isso, gente. Sabe o que eu fiz? Consegui mais ingresso de cinema para levar meu time para o cinema, sem gastar nada e levar a família inteira para o teatro ainda, para assistir The Wicked. Foi toda uma coisa mais linda. Meu time inteiro, as famílias, os filhos, umas 10 pessoas. Por quê? Porque eu liguei para um diretor do banco e falei assim: olha, tem o meu time fez um trabalho super especial aqui, eu queria recompensar, você consegue me ajudar? Se tem algum ingresso para alguma coisa, para eu fazer uma ação de RH com eles? Ele falou assim: Edward, tá passando o Wicked lá e tal. Eu falei, poxa vida, então, ó, são 5 pessoas, você consegue o ingresso para elas e tal? Aí ele falou assim, não, só um minutinho. Depois ele me ligou e falou assim, ô Edward, diretor, tá? Esse cara foi, aliás, foi presidente de uma parte do banco, tá bom? Uma parte grande do banco, foi presidente, foi CEO de lá. Pessoa extremamente humana. Uma, uma pessoa que para mim é uma referência, tá? Como pessoa, como ser humano e como líder. Tem poucos, tá? No banco que eu trabalhei tem pouquíssimas referências, mas esse cara é uma referência. E tem referências ruins, igual a ele não. Ele não tá mais no banco também. E aí ele chegou e falou assim, Edward, tá, mas faz um favor para mim, me manda o nome do pessoal, do seu pessoal, o nome da esposa, do marido, o nome dos filhos. Um evento como esse tem que ir com a família. Cara, eu fui embora chorando, cara, naquele dia, porque eu pedi 5 ingressos e eu ganhei, acho que foi uns 15 ingressos, mais ou menos. E eu fui chorando. Eu fui chorando porque eu sei o que cada um tinha passado ali, eu sei o que a gente tinha sofrido para conseguir entregar, e eu sei o quanto foi especial. Eu vejo as fotos e eu me emociono até hoje, de todo mundo junto ali, sabe, curtindo. Claro, gente, depois muitas pessoas dali me decepcionaram, muitas coisas aconteceram, ser humano é ser humano, mas o que marcou e o que ficou foi a intenção e foi aquele resultado que eu pude ver. E o quanto aquilo incomodou as pessoas em volta também. Mas eu quero dizer isso para você, se você tem esse nível de humanidade, se você tem esse nível de humildade, se você continua ainda colocando as pessoas à sua frente, não pare. Não desanime. Não é porque o mundo funciona segundo outras regras que você tem que acompanhar as regras do mundo. Continue sendo você. Você vai se decepcionar, tá? Com muitas pessoas. Você vai se decepcionar e vai doer demais. Olha, vai doer demais a decepção. Você vai chorar por essa decepção. Mas sabe quem não vai se decepcionar com você? O Senhor. A sua recompensa
Pode não ouvir aqui. É galardão lá. Seja humano. Tente imitar a Cristo. Procure bons exemplos. Faça caridade. Ninguém pode servir a Jesus e consentir numa tortura, numa morte, numa guerra. Nada disso condiz com quem serve a Jesus. O que vai mostrar na sua vida que você serve a Jesus é a sua generosidade, é o seu amor, é a sua doação e é o seu coração. Necessidade, todo mundo vai passar. Luta, todo mundo vai ter. Mas você nunca vai ser desamparado. Como eu li no começo do vídeo. Ele está aí, do seu ladinho, para te salvar, para se alegrar com você e para suprir todas as suas necessidades. Não é, entenda bem, não é conceder todos os seus pedidos, suas petições e seus desejos. Não, não é isso. É suprir as tuas necessidades. Se derrame diante do Senhor. Faça isso quando você estiver sozinho, você e Ele. Isso, ninguém mais perto. É o momento seu e dele. E aqui ninguém perto, é a esposa, marido, não, é você e ele, no banho, onde você tiver, vai pescar, faz qualquer coisa. Mas é você e ele. Aí você vai e fala tudo o que você sente. E conta. E pede para ele te ensinar. Um beijo no fundo do seu coração. Logo, logo vamos voltar com a nossa, com o nosso estudo, tá bom? De estoicismo e as escrituras. Estou finalizando já, quase finalizando já o processo de revisão de todo o texto. É uma obra grande. Assim que eu colocar os vídeos, essa obra depois vai ficar à venda por um valor muito, assim, baixinho para vocês nos vídeos. E eu mando para vocês, tá bom? Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus.